Para mim, um dos maiores espetáculos da Terra é quando nós trazemos em nosso imaginário a criação. E quando a Bíblia expressamente ela traz para aquele que crê na palavra, a Bíblia diz que no princípio criou os céus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, por Deus. E nós temos que estar atento que quando nós pensamos no maior espetáculo da Terra, que é a criação, nós pensamos também nessa relação desse Criador e a sua criatura, Deus e o homem. E uma premissa que ultrapassa tudo que se pode imaginar é o momento de adoração e o relacionamento pessoal com Deus, que abre para nós um acesso ao amor de Deus e um amor que podemos demonstrar para Ele também. E para entendermos um pouco, vamos ilustrar essa figura de um relacionamento entre pai e filho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele imprimiu em nosso ser um sentimento que nós acolhemos, que Ele também nos acolhe e que nos faz realmente entender que nós somos obra das suas mãos. Nós viemos de pais biológicos, nós temos também um pai espiritual, nós temos também um Deus que nos criou e soprou em nós o fôlego da vida e nos fez alma vivente. E como nós nos relacionamos com nossos filhos, amamos os nossos filhos, desejamos intensamente estar com eles e estar vivendo, e tudo que fazemos pensamos neles, pensamos nesses filhos. Esperamos também compartilhar nessa relação de uma amizade, de um sentimento em que percebemos a necessidade deles, dos nossos filhos de nós, e também como nós precisamos e dependemos dele. É o contrário, Deus ele não tem dependência, ele é autossuficiente. Assim como os pais desejam um relacionamento sem barreira com seus filhos, Deus também ele quer e deseja um relacionamento sem barreira com os seus filhos. Entender essa verdade é a chave para entendermos o que é realmente comunhão com Deus, o que é culto a Deus, o que é adoração a Deus. Fomos criados para sermos adoradores. A nossa natureza revela isso. O salmista, no Salmo 42, diz que a alma dele tinha sede de Deus, mas do Deus vivo. Somos em estado a alimentar a nossa alma com o desejo de buscar sempre a presença de Deus de todas as maneiras. O crescimento da fé acontece a partir do momento que nós nos abrimos para uma vivência, para um relacionamento com Deus e que pode ser organizado de maneira muito racional, de maneira muito inteligente e de uma forma espiritual. Nós podemos renovar nossa compreensão na prática da adoração por uma profunda experiência vivenciada com Deus. Somos transformados no caráter na medida que o Espírito do próprio Deus opera em nossas vidas, nos santificando e nos levando a uma liberdade, numa relação com Deus plena. Nós somos modificados e dentro de uma perspectiva de aumentar o afeto, o amor direcionado a Deus por meio de Jesus Cristo. E nós podemos também dedicar a Deus o nosso tempo, doação do tempo, do trabalho, do talento, dos nossos recursos, expressando então uma vida que realmente está não apenas no momento de comunhão, de adoração, de culto, mas dentro de uma vivência social e dentro de uma comunhão com o semelhante, nós podemos estar sempre num compartilhamento tanto da palavra de Deus como na expectativa da volta de Cristo. Com isso nós alimentamos uma coisa que é muito importante, é uma compreensão do que é vida com Deus, do que é o reino de Deus e do que é a necessidade das pessoas conhecerem esse Deus e o seu reino. E para essa realidade nós somos convidados a ir para os desafios que são impostos na nossa caminhada. E às vezes passamos por momentos difíceis, desertos, porque é uma caminhada de fé. Deus nos deu como presente uma capacidade criativa.
E ao longo da história nós percebemos isso por meio de produções que ultrapassam a nossa compreensão, o nosso lado racional, tanto no mundo da arte, no mundo da estética, e até mesmo vamos pensar no mundo da ética. E a história ela vai ganhando contornos em cada época, porque no desenvolvimento da cultura, a arte tem o seu trânsito, as músicas, a própria adoração, o culto também tem a sua adaptação e desenvolvendo traços em cada povo, em cada nação. O juízo ele só pode ser da parte de Deus e não da nossa parte. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não existe limites, não existe lugar. Existe, na verdade, uma postura diante do Deus que se crê e a maneira como se crê, se realmente é uma maneira que tem inferência bíblica, tem o respaldo, tem a sustentação bíblica de um Deus que se revelou na história e que fez tudo para buscar este homem novamente após a sua queda. Vamos conferir alguns exemplos em que podemos perceber que nas muitas linguagens que expressa, tanto na arte, no meio, na comunidade, como que nós podemos conectar a Deus e produzindo coisas que vêm lá do nosso íntimo, da nossa alma, por meio de testemunho, e percebemos então, e percebendo também a ação divina transitando na história, até mesmo por Jesus, tanto podendo olhar com o olhar da fé, como também ver a beleza das produções que os homens fazem, como expressão da sua própria fé. Nós não podemos julgar, a gente acaba tirando conclusão em cima das grandes produções e até criando, né? Fazendo distinção, isso é de Deus, isso não é de Deus. Na verdade, quem recebe o culto é Deus e quem adora é o homem. E o juízo deve ser da parte de Deus, ou seja, a receptividade da parte de Deus, o acolhimento daquilo que nós apresentamos a Ele. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grande problema do homem é ele deixar o lugar de observador para ser juiz. E a lei é para ser observada por nós. A arte que promove a adoração. Vamos pensar aqui. Allen e Borel apresenta a história de John Sebastian Bach, músico do século XVII e XVIII, que através da obra Trio Sonata, buscou artisticamente apresentar o ensino bíblico sobre a essência de Deus. Ele, um Deus, 3 pessoas por meio de uma melodia na mão direita, uma melodia na esquerda e uma outra ainda na linha do pedal, soando de uma só vez. Cada uma conserva a própria identidade, contudo forma uma bela harmonia. O compositor barroco desenvolveu a obra para ser uma expressão do mistério eterno da divindade. Bach é famoso também pelo coral Jesus Bleiber, Made Fried, que traduzido para o português ficou Jesus, Alegria dos Homens. Baumgartner, 2022, página 139 e 141, compartilha a história de Van Gogh, Vincent Willem Van Gogh, pintor do século XIX, formado num berço protestante, autor da seguinte frase: penso que tudo é realmente bom e muito bonito vem de Deus. Então destaque-se a importância de suas obras, que nos ajuda a perceber e apreciar a mão de um artista muito superior, absoluto e onipotente, o Criador de tudo, que é próprio Deus. Van Gogh tinha um olhar social demonstrado nos desenhos e lápis que buscavam representar o trabalho precário dos pobres mineiros da cidade e pintou girassóis por acreditar que representam a felicidade, gratidão, força e resistência. Aí vamos passar para outro. Silvana Pinheiro, educadora e escritora, usou da liberdade da interpretação estética e, ao fruir na experiência com o quadro 12 girassóis numa jarra, refletiu e deixou-se ser tocada pela ideia de que aquelas flores, diferentes entre si, ao serem associadas ao número 12, podem lembrar um caso feliz de amizade corajosa, a do Mestre Jesus com os 12 apóstolos,
que é um exemplo de uma convivência com diferentes, cada um deles dando a tônica da riqueza de um grupo que superou as forças da morte, cujas histórias de vida abalaram o mundo conhecido de então e até hoje. Realmente, a mensagem que começou de maneira muito tranquila no aspecto da sua suavidade, da sua, talvez até descrença da época do povo, e aquela mensagem veio, foi plantada e frutificou e deu tantos frutos ao ponto de Jesus orar dizendo: eu não rogo por este, mas rogo por aqueles que hão de ouvir a palavra e hão de crer na mensagem. Olha, Jesus já orava por mim, já orava por você. É interessante que ele já descrevia a potência daquela mensagem que ele trouxe da parte de Deus. Deus revelando então a todos a sua gloriosa mensagem de salvação. O coletivo Candeeiro, que é um grupo de artistas cristãos do Nordeste brasileiro que busca imprimir as peculiaridades, o sotaque, o folclore e o vocabulário regionais, de forma a alimentar as igrejas brasileiras com sua arte que inspira o povo e a se apresentar diante do nosso Deus de forma que com sua beleza, suas experiências singulares, suas expressões culturais. Esse grupo ele tenta resgatar e preservar aquilo que é do povo, que está ali junto com eles, na expressividade do culto e da adoração. Isso é muito importante, salientarmos que deve se respeitar. Porque em tudo tem a sua beleza, tem a sua experiência, a sua singularidade, a sua expressividade. Então, Marcos Telles, líder deste coletivo, expressou nas redes sociais um sonho: contemplar o povo cristão brasileiro voltando a amar a sua própria cultura, louvando a Deus como ele deseja ser louvado por um brasileiro em português, com as nossas cores, nosso bronze, nossos tambores, nosso violão de nylon, trocando os seus iés e os seus uou pelo eita e oxen, em canções autorais como Oração e Oxípica, Curiá e Arrastão. O grupo oferece a possibilidade de os adoradores se abrirem à experiência de comunhão com os irmãos a partir de seu relacionamento com Deus, de sua disponibilidade para louvar com alegria, criatividade, liberdade, expressividade, desenvolvendo traços que levam a reconhecer que cada um presente ali faz parte daquela história realmente, e que não é algo importado, que tem uma forma e que pela arte se expressa como percebemos que Deus sempre respeitou a cultura dos povos. Aprendemos a adorar a Deus com arte estrangeira, principalmente trazida pelos americanos, como também podemos adorá-lo com a arte que expressa nossa brasilidade. É uma chamada para reflexão. Agora, após a citação das obras artísticas e de seus criadores, talvez nasça a sensação de que a produção de arte é apenas para os artistas profissionais e ao público em geral específico, ou a um grupo específico admiradores. Não, na verdade, ela é acessível a todos, só que cada pessoa também tem sua sensibilidade artística, tem a sua forma de expressar também na adoração no culto, dadas as emoções que podem tomar conta dessa pessoa, numa catarse, ou até mesmo uma pessoa que é muito rígida e segura suas emoções, mas se expressa de maneira mental, no intelecto, até uma criatividade própria para se alimentar espiritualmente e no processo da relação com Deus, nutrindo a sua esperança com as promessas, numa fé. A virtude da criatividade foi impressa em cada ser humano, e reconhecendo isso, quando nos abrimos na nossa dimensão cognitiva, mental, para uma compreensão de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que o maior artista é o próprio Deus. O maior espetáculo da Terra é pensarmos na criação como Deus organizou, criou todas as coisas de modo organizado e funcionando sob leis e nunca distante das próprias leis estabelecidas. Então ele nos inspira a cada amanhecer, a cada momento, a expressarmos na adoração um amor expresso
numa paz promovida por aquilo que nós contemplamos, com esses olhos que Deus nos deu, essa capacidade sensitiva, percebendo o ambiente, nos alimentando dos momentos ricos e podendo convidar outros a participarem do momento de culto e de adoração. Todos os cristãos que se abrirem para a experiência de buscar a presença de Deus com intensidade e de testemunhar o poder transformador que veio por evangelho e pela arte da palavra. Jesus compartilhou de maneira tão profunda, de maneira simples, a verdade, demonstrando então uma capacidade de expressar e viver uma verdade que ele trouxe, nutrindo então diariamente a nossa fé para com Deus e também mostrando que devemos também amar os nossos semelhantes. Praticaremos e seremos orientados de forma sistemática e nos referenciando e vivendo a alegria de estarmos cultuando a Deus, tanto no particular como na igreja, salmodiando, expressando o nosso amor a Jesus de maneira com cânticos espirituais, expressando a nossa dedicação, a nossa devoção em adoração, num testemunho nesta longa e desafiadora caminhada rumo à eternidade. A vivência artística no mundo em que podemos dividir o mundo da arte, em que está presente a estética e a ética, em que nós vemos possibilidade de inserir culto, adoração, expressividade, fé, porque realmente tem algo que nos impressiona, tanto que tem as obras impressionistas, nós temos aquela dimensão surreal, nós temos várias formas da expressividade da arte, e quando nós vemos algumas coisas sendo sensível a nós, a gente não consegue explicar aqueles grafiteiros, que é diferente dos pinchadores, o que eles fazem, o que eles produzem, aquelas grandes esculturas, grandes monumentos, grandes construções, tudo isso é impressionante. Então a vivência artística, que é uma prática social que deve ser estimulada na infância, juventude, fase adulta, velhice, tem sua linguagem desenvolvida, pode ser ensinada, pode se praticar e se colocar no momento de adoração a Deus. Nós temos a dança, nós temos o teatro, nós temos formas de comunicar e de vivenciar uma dimensão que a fé pode estar conectada. Não é apenas com quem tem talento, e sim para cada pessoa que se dispõe a integrar na sua vida e na sua capacidade criativa de se expressar em culto, em adoração, em louvor, aquilo que está numa dimensão espiritual e também que vem dentro da dimensão cognitiva, dentro do intelecto, em que pode abrir uma porta para você ter uma melhor expressividade, um maior acolhimento desse Deus que se coloca diante de nós, ao ponto de dizer: se me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. A experiência de salmodiar é abrir o próprio espírito para dizer que estamos num desejo profundo de alma, despidos de todas as amarras do pecado, da vergonha e da timidez. Podemos falar a Deus, esse Deus eterno, que tudo que queremos é acolhê-lo no nosso coração, na nossa vida, como sendo verdadeiros adoradores, adoradores em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, neste mundo tão distante desse mundo sensível nosso, nessa dimensão da arte, de uma estética cultural e que permeia e acaba também amarrando as pessoas, porque o belo não tem aprisionamento. Eu percebo que o belo ele tem um casamento com a moral, com a espiritualidade, com a dimensão do entendimento, da razão, e ele pode ser muito mais acessível do que simplesmente por aquilo que nós começamos a reduzir
que é a beleza. E que a beleza de Cristo se veja em mim, não aquela esteticamente desenvolvida pela cultura, mas aquela que espiritualmente Jesus veio trazer para nós, dizendo que o maior mandamento é esse: amar a Deus, e o segundo semelhante ao próximo como a si mesmo.